Nós estamos desejando excelente noite a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos e internautas. Estamos postando mais uma edição da nossa programação Despertar para o Saber em Cristo. Estamos fazendo aqui uma edição, aqui uma complementação e da nossa edição aqui. A gente está postando mais um vídeo da série, a nossa série especial, que diz assim, com o tema principal, diz a escolha perfeita de Cristo Jesus em todo o seu ministério. É uma escolha perfeita. Palestrante aí, Diácono Cláudio Henrique Fernandes. E a gente tá fazendo uma adequação ao nosso vídeo aí que a gente fez porque a gente fez uma adequação ao nosso vídeo, porque a gente estava acompanhando uma sequência nossa aqui e a gente fizemos um estudo aqui na Bíblia e tem um estudo, tem relatos na Bíblia que tem uma sequência na Bíblia referente à escolha do ministério de Cristo, a escolha perfeita de Cristo quando ele separou os, os, os seus discípulos. Aí a gente resolveu acompanhar a sequência aqui que tem na Bíblia. A sequência a gente estava colocando aqui, coloquei o primeiro vídeo, aí o segundo vídeo a gente colocou aqui de acordo com a nossa sequência aqui, mas aí a gente resolveu aqui fazer uma adequação e colocar na sequência que mostra a Bíblia. Na Bíblia tem a sequência de todos que foi escolhido um por um. Aí o segundo escolhido nessa série especial aí, que diz aqui o segundo discípulo escolhido por Jesus é João. João, aí a gente vai seguir o estudo, lá no final a gente deixa para fazer a oração. E eu gostaria que você ficasse conosco aí para acompanhar com a sua Bíblia esse estudo nosso aí, desejando para você uma excelente noite, a graça e a paz para todos vocês. Aí fala aí, o segundo, você viu o slide central lá, nosso aí, ó, tema central, série especial, a escolha perfeita de Cristo Jesus, de todo o seu ministério. Aí viu o nosso banner principal aí, ó, tem aí, mostra aí o novo banner da nossa capa. Aí mostra aqui um dos primeiros slides aqui, depois do tema principal, diz aí o segundo discípulo escolhido por Jesus. Aí a partir de agora, a gente vai acompanhar essa sequência de um a um aí, porque fica melhor. Aí a gente, vamos dizer assim, nós estávamos colocando aí a sequência de acordo aqui com o levantamento que nós estávamos fazendo. Aí agora a gente resolveu acompanhar a sequência doutrinária aqui que tem a sequência, provável sequência da Bíblia aqui, que tem alguns relatos aqui que foram tirados após aí através de estudo, mas a Bíblia consta alguns relatos da nomeação de alguns discípulos. Aí João, segundo discípulo aí escolhido por Jesus, foi João, segundo discípulo escolhido por Jesus Cristo. Texto base, João, no capítulo 1, 35 a 40, e Mateus 4, 21 a 22. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e ele estava, no momento da escolha, ele estava com André, no momento que foi chamado. André, seu irmão, que foi o primeiro discípulo escolhido. E diz aqui, texto base, como eu falei, João 1, 35, 40. Aí diz assim, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ele estava com André no momento da escolha. Aí diz aqui, ó, o chamado de João, discípulo de Jesus. Aí mostra aqui, ó,
estudo base de João, como nós falamos, 1, 35, 40, Mateus 4, 21, diz assim: João foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. A sua trajetória revela uma trajetória de fé, prontidão e intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Jesus. Aí outro slide que diz assim, João 1, 35, 40, que fala sobre o encontro com Jesus. Diz assim, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Aí diz assim, dois dos discípulos de João Batista seguem Jesus. Aí um deles é André, o outro é João, não nomeado, mas entendido como autor do livro de Evangelhos. Aí diz assim: eles perguntam onde Jesus está hospedado e passam o dia com ele. Aqui com ele, aqui com Jesus. Aí Mateus, no capítulo 21 e 22, fala sobre o chamado formal, aonde mostra Jesus se encontra com João e Tiago, filho de Zebedeu, consertando redes com o seu pai. Aí diz assim: Jesus os chama e ele imediatamente deixam tudo, abandonam tudo que estavam fazendo e o segue Jesus. E diz assim: isto demonstra uma prontidão e fé de imediata no atender Jesus. Outro slide que diz assim: quem era João? Aí diz assim: mostra filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era irmão de Tiago, e pescador antes de seguir Jesus, discípulo amado João. Aí toda essa citação mostra em João 13, 23. Aí mostra também que nós falamos já que ele é autor do Evangelho de João, João 1, João 2, João 3, e também a algumas passagens do livro de Apocalipse. E outro slide que diz assim, lições espirituais, que fala assim, Jesus chama pessoas comuns para propósitos eternos. Outra observação diz assim, outra lição espiritual diz assim, seguir Jesus existe renúncia e prontidão. Aí outro ponto aqui de lições espirituais, a intimidade com Cristo começa com o desejo sincero de conhecer. Esse desejo de conhecer é o desejo sincero de cada um de nós de conhecermos a Jesus Cristo e como nosso único e salvador para a nossa vida. Outro slide que diz assim, aplicação para hoje, no caso aqui, aplicações para os dias atuais. Diz assim, você está pronto para deixar tudo por Jesus? Aí outro ponto que fala assim, ele ainda pergunta, ele que? Jesus, o que você quer? João, no capítulo 1, versículo 38, que fala sobre essa indagação aqui, essa citação. Outro ponto que mostra aqui, ó, o convite de Jesus permanece. O convite, vou repetir novamente, o convite de Jesus permanece, ainda permanece. Venha e verão. Aí mostra aqui João no capítulo 1, no versículo 39, que fala essa citação, onde mostra o convite de Jesus permanece. Venham e verão. Essa citação está nesse versículo aí. E a gente fez essa adequação aí que vamos mostrar a sequência. Vamos, a partir de agora, acompanhar a sequência. Há uma sequência na Bíblia. Há alguns relatos que estão na palavra de Deus, outros relatos foi através de manuscritos, mas
É, nós estamos agora no último slide nosso, que fala sobre a oração final, aí onde o palestrante aí convida as pessoas, onde o palestrante convida a sua igreja, as pessoas que estão na palestra, a orar aí em propósito de alguns pontos relevantes que diz assim: uma perfeita, João foi uma figura perfeita. Aqui tem só uma correção aqui, diz aqui que João foi uma figura perfeita, foi um exemplo de fé, se tornou um discípulo amado por Jesus. Outro ponto, atendeu o chamado de Jesus Cristo imediatamente, foi uma figura marcante que de imediato, quando Jesus anunciou, de imediato ele atendeu a sua solicitação, o chamado de Cristo para a sua vida, e temos que ser assim nos dias atuais. E a gente vai fechar com a nossa oração, nossa explanação. E você viu aí esse estudo maravilhoso, estudo edificador que vai trazer renovação, vai trazer edificação, mais fé para a sua vida. Senhor Jesus, entramos na tua presença agora, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse ensino maravilhoso, esse ensino edificador, que vai trazer renovação na amplitude do nosso coração, do coração de todos os nossos irmãos. Senhor, nos faz, Senhor, também exemplos, Senhor, uma figura perfeita, exemplos de um crente perfeito, um crente, Senhor, também de exemplos de fé, nos coloca no nosso coração exemplos de fé para a gente se tornar exemplos também, Senhor, de fé. E, Senhor, que a gente também venha também, Senhor, no nosso coração se tornar discípulo também, cada vez mais, Senhor, iremos amar ao nosso Jesus, se tornar um discípulo amado, um crente amado por Jesus e amar Jesus também cada vez mais. Senhor, coloca também no nosso coração esse chamado maravilhoso de, Senhor, de todos os momentos agirmos a nossa fé, Senhor, sermos como sermos de imediato, Senhor, no chamado do Senhor para com a nossa vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra, o teu amor, a tua sabedoria, o teu entendimento seja para com a nossa vida, Senhor, seja para com a nossa igreja, seja com os nossos irmãos, as nossas irmãs. Senhor, louvado seja o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Senhor, que a nossa fé venha a ser uma fé perfeita, venhamos ser exemplos, venhamos se tornar, Senhor, cada vez mais, Senhor, crentes amorosos, crentes amados, crentes propagadores do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus. Senhor, que o nosso coração, Senhor, venha cada vez mais, Senhor, ouvir a tua voz, o teu chamado, para, Senhor, de imediato, Senhor, estarmos anunciando as tuas boas novas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o Senhor para sempre na nossa vida. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais um minuto, mais um instante na tua presença, momentos edificantes e marcantes para a nossa vida, momentos de, Senhor, de sabedoria, que o nosso coração venha a ser sempre, Senhor, esse coração sábio, Senhor, coração amoroso, coração, Senhor, coração amado, cada vez mais amado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Jesus, nessa noite maravilhosa, te agradecemos pela tua sabedoria ter vindo ao nosso coração. Te peço agora uma bênção especial, uma bênção ministerial e uma bênção, Senhor,
para todos os nossos irmãos, os nossos líderes, nossos pastores. Senhor, abençoa, Senhor, a fé de cada um dos irmãos, dos nossos pastores, os líderes de cada uma das congregações, não tanto no Brasil e no mundo, Senhor, que a fé venha a ser cada vez mais estimulada, venha a ser uma fé perfeita, uma fé restauradora, uma fé, Senhor, prontamente, Senhor, de Senhor, de sabedoria, de entendimento para com a nossa vida e o nosso coração, Senhor. Que a nossa fé ela venha trazer, Senhor, perfeição, exemplo, venha trazer sabedoria, venha trazer, Senhor, resultados para a nossa vida, a vida dos irmãos, dos nossos líderes. Que a igreja do Senhor seja uma igreja exemplar, uma igreja pautada, Senhor, numa fé perfeita, uma fé, Senhor, uma fé imediata, uma fé de resultado, uma fé onde nós nos tornamos cada vez mais crentes, Senhor, amado e crente, Senhor, aonde as boas novas, Senhor, venham fluir cada vez mais na nossa boca e no nosso coração, Senhor. Senhor, te agradecemos por essa sabedoria, esse ensino maravilhoso que vem ao nosso coração, no coração dos irmãos, coração da tua igreja, Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus maravilhoso.